Quero desejar boa noite a todos e que todos tenham uma excelente noite e um ótimo dia de trabalho amanhã. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero falar novamente sobre um assunto muito importante, sobre a fornicação e o adultério. Veja bem o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 1, capítulo 1, versículos 24, 25 e 26. Olha só. Portanto, Deus em harmonia com os desejos do coração deles, os entregou à impureza para que desonrasse o seu próprio corpo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e prestaram serviço sagrado à criação em vez do Criador, que é louvado para sempre. Amém. Agora, observa só. É exatamente o que está acontecendo. Estão trocando a verdade de Deus pela mentira. O adultério e a fornicação são coisas que Deus proibiu desde lá do princípio. Está registrada em qualquer parte do livro sagrado, tanto no Velho como no Novo, né? Por isso, ele foi proibido desde lá quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Agora, raciocine só. Outra carta que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Ou será que você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que submetem a homossexuais, os homens que submetem a homossexualismo, não terá salvação. Certo? Aí eu pergunto você, como que um homem que é responsável por maior parte da humanidade da Terra, que tem a obrigação de ensinar os caminhos corretos de Deus, aprovar matrimônio, casamento de homem com homem e mulher com mulher. Veja bem o que significa o que Jesus falou. Olha, o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 15 e 16. Veja bem, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Deveria então tirar os membros do Cristo e uni-la a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois os dois, dizem, serão uma só carne. Então veja bem, é impossível uma pessoa que está responsável por maior parte da humanidade de ensinar os mandamentos da lei de Deus, aprovar uma questão dessa. Veja bem, o nosso soberano fez tudo perfeito. Ele criou o homem, tirou do homem e criou a mulher, e uniu os dois. Por isso no casamento é falado muito claro: o que Deus une, o homem nos separa. A partir desse momento foi feita a união, os dois se tornou uma só carne, um pertence ao outro. Veja bem, se fosse
viver um homem com homem, uma mulher com uma mulher, o nosso soberano não teria criado o Adão e do Adão criado a mulher, a Eva. Ele teria feito ou dois Adão ou duas Eva. Então, raciocine só. E esses são ensinamentos, autoridades, ordenada, autorizada pelo Satanás, o diabo, não de Deus. Portanto, o nosso soberano mostrou claramente como ele fez as coisas perfeitas. Conforme lá atrás, o apóstolo Paulo escreveu, estão trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criação no lugar do nosso Criador. Observe só, por isso Deus fez todos os animais, cada animal tem o seu casal perfeito. Ele fez macho e fêmea, todas as espécies de animais. Observa, se tem o gato, tem a companheira. Se ele tem o cachorro, tem a companheira dele, né? Se tem o cavalo, tem a companheira dele. Então, nosso soberano fez tudo perfeito, né? Agora, nós não podemos querer desfazer a obra do nosso soberano. Isto custará muito caro para todo aquele que fizer esses atos e aqueles que aprovarem. Porque a lei de Deus não condena só os que praticam, condena os que praticam, os que aplaudem e os que apoiam. Se você, meu amigo, mandou ou autorizou fazer esse ato, você é mais responsável dos atos cruéis que ele praticou, porque você autorizou, certo? Não se engane, não. Por isso, você fica consciente desde já, né, que o Filho de Deus está chegando. Está para chegar num piscar de olho. Por isso ele foi muito claro. Ele disse que a presença dele é como ladrão, no momento em que ninguém espera. Por isso ele disse, o ladrão, ele nunca avisa você o dia e a hora e o momento exato que ele vai roubar sua casa. Porque se ele avisar, você vai ficar vigiando ele. Assim, Jesus foi muito claro. Ele disse o seguinte para os apóstolos, não se engane, a minha presença é à noite, é como a do ladrão, como ninguém espera. Aí, não tem como mais se arrepender, meu irmão. Não tem como. Não adianta chorar, não adianta implorar. Porque já é tarde demais. Deus é tão amoroso com nós que Ele está dando a oportunidade de nós se arrependermos e parar de praticar esses atos violentos contra a lei de Deus. Toda pessoa que aprova uma situação dessa, um casamento de homem com homem e mulher com mulher, ele não pode abrir a boca para falar o nome do nosso soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme eu falei lá atrás, cada um fala o que quer, certo? Mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. E por isso Jesus disse que a língua é a faísca do corpo, ela incendeia o corpo inteiro. Então, está muito claro o que o apóstolo Paulo escreveu. Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, pois os dois dizem, eles serão uma só carne. Há um ditado muito certo, quem mistura com porco, come farelo, meu amigo. Nós não podemos violar
alterar as ordens do nosso soberano. Por isso, ele deu, quando ele passou os 10 mandamentos para o profeta Moisés, lá no deserto, quando ele escreveu com o dedo santo dele, naquelas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ali está muito claro. Não deve de roubar, não deve de desejar a mulher do teu próximo, não deve de praticar adultério. Então, é crime. O preço a pagar é caríssimo. Por isso, Jesus veio alertar nós e orientar nós, conforme deixou claramente tudo falado pelos apóstolos. E os apóstolos escreveram. Os apóstolos passaram 3, 4, 5, 6 meses dentro do quarto, trancado, sem comer nada, sem beber água, escrevendo o novo mandamento. Do livro de Mateus até Apocalipse. Eles eram mantidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, visto que está muito claro aqui, ó, olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Então, o nosso corpo é membro de Jesus Cristo. Nós não podemos praticar esse tipo de coisa. Se praticamos, o preço a pagar é muito caro. Pode ter certeza no que eu estou dizendo. Está escrito. Quem quiser conferir, é muito fácil. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 15 a o 18. E olha só o que o 18 está dizendo, olha, mas quem está em união ao Senhor é um só espírito com Ele. Fuja da imoralidade sexual, qualquer outro tipo de pecado que o homem possa cometer e fora do seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Eu estou falando a mais pura verdade. Se a verdade dói, eu não posso fazer nada. Agora, não é certo, nós queremos passar por cima da lei do nosso Todo-Poderoso. Porque Ele é o maior. Por isso Jesus diz, em João, capítulo 14, versículo 28, quando ele disse aos apóstolos, eu vou embora para junto do meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Então, meus amigos, minhas amigas, se arrependam desses pecados pesados, que as consequências virão muito caras. Não vai valer a pena. Lá na frente, vocês vão sentir o peso, as consequências virá pesada. Aí não terá mais arrependimento. Quero desejar novamente uma boa noite a todos, que todos tenham uma excelente noite de descanso e um ótimo dia de trabalho amanhã. Boa noite, muito obrigado a todos vocês.